Boa tarde, pessoal. É, Antes de eu começar a monitoria, só alguns avisos gerais. O primeiro é que, como vocês sabem, vocês estão em semana de prova. Na monitoria anterior, eu já passei para vocês todo o conteúdo previsto que a Luzia me passou. Então, dessa vez eu só vou passar uma lista de exercícios. E eu até acho interessante, porque no semestre passado, apesar de eu ter sido monitor de vocês, eu acabei não passando assim com vocês pela lista de exercícios, então eu não mostrei para vocês como é que eu resolvo. E eu acredito que isso pode ajudar também. Aproveitando que eu já falei um pouquinho sobre eu pegar a matéria com a Luzia, tem uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, eu não sei se a Maria Lúcia chegou a comentar. Mas esse semestre, a turma da manhã está tendo aula com a Luzia e a turma da noite está tendo aula com a Maria Lúcia. Então, para ficar um pouquinho mais simples, eu pego a matéria direto com a Luzia e a Maria Lúcia direto com o Fred. Então, como pode dar um pouquinho de divergência, entre nós estamos dividindo um pouquinho mais em eu sou um pouco mais voltada para a matéria da manhã e ela para a noite. Dito isso, continua sendo o mesmo conteúdo, então vocês podem assistir a monitoria de quem vocês preferirem, até mesmo pela forma de explicar que é um pouco diferente, mas é só para vocês entenderem que talvez tenha uma divergênciazinha com relação a em que ponto estamos do conteúdo. Além disso, último aviso, o Caian, ele liberou para vocês o link do Drive, onde vocês podem encontrar esses materiais e de outros, dos outros monitores também, além do link do YouTube para vocês assistirem a monitoria gravada. Agora, dando de fato início aos exercícios. Eu vou fazer a leitura aqui de um a um e eu vou mostrando para vocês como que eu resolveria isso se eu tivesse em uma prova. É claro que no caso eu já fiz a seleção desses exercícios, então eu já sei qual que é a resposta. Mas ignorando essa parte, eu vou mostrar qual seria o caminho que eu uso. Questão número um, ela é de técnico judiciário do TJRO. A Ana, com a intenção de matar o Carlos, deferiu-lhe golpes de faca em 15 de 4 de 2024. Carlos foi socorrido e submetido a tratamento médico, mas veio falecer em 20 de 6 de 2024 em decorrência das complicações causadas pelos ferimentos. Ocorre que em 1 de 5 de 2024 entrou em vigor uma nova lei que reduziu a pena base para o homicídio doloso qualificado. A lei anterior era de 15 a 20 anos, já a nova lei trouxe uma pena base de 12 a 18 anos. A nova lei introduziu a possibilidade de aplicação de uma pena de multa, penalidade inexistente na legislação anterior. Considerando as disposições do Código Penal e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, analise o caso e a afirmativa correta. Primeira coisa de tudo, aqui ele já te fala, mas em uma questão seria bom você se atentar em qual tipo de homicídio foi esse. Aqui fala que é um homicídio doloso qualificado, até mesmo porque não existe muito o que você possa confundir com, ai, foi culposo. Não tem nada aqui que venha te falar que foi culposo. Ele, inclusive, fala que a Ana, que é o agente nesse caso, teve a intenção de matar Carlos. Então, é claramente um homicídio doloso. A questão dessa realmente vai ser com relação a essa parte aqui. Então, que seria as datas. Eu vou grifar aqui as datas só para vocês entenderem. Eu faria provavelmente assim na prova, só que não com o marca-texto, eu grifaria com o lápis mesmo. O que que acontece? A conduta foi no dia 15, o resultado no dia 20 e a nova lei foi no dia 1º. Voltando para a matéria do primeiro ano. Quando você tem que o crime ele foi praticado? No momento da conduta, no momento do resultado ou em ambos os momentos. Aí você vai ter a teoria da conduta, do resultado ou da ubiquidade. A teoria que prevalece é sempre a teoria da conduta, independentemente de quando aconteceu o resultado. Então, a resposta que você está procurando necessariamente vai falar que ela aconteceu no dia, o crime aconteceu no dia 15. Se falar que aconteceu no dia 20, já está errado, porque o dia 20 foi a consumação, só que o crime, ele não aconteceu no momento da consumação, mas sim da conduta. Então, eu já vou procurar aqui as que falam no dia 15. Aqui, ó, letra A. O crime aconteceu no dia 15. Pode ser, então eu vou grifá-la aqui. O crime aconteceu no dia 20. Não é. O crime aconteceu no dia 15. Pode ser que sim, então eu já deixo ela separadinha aqui também. E aqui, por último,
Por último, não. O crime aconteceu no dia 15. Vou grifar também. E o crime aconteceu no dia 20. Não vou nem me estender nessas duas aqui, porque logo pelo inicinho eu já consigo ver que não é nenhuma dessas duas. Então eu já vou ignorar elas, porque elas não vão me servir de muita coisa. Agora sim eu vou analisar o que cada uma delas fala. Letra A, o crime aconteceu no dia 15 de 24, data da conduta, mas a nova lei poderá retroagir apenas na parte que é benéfica à ré. Com relação a isso, também é algo que eu não cheguei a dar para vocês no ano passado, mas que eu acho que era do primeiro semestre, por isso que eu não dei para vocês. Mas, quando nós falamos em retroatividade de lei penal, a lei penal benéfica, ela vai sempre retroagir em benefício do réu. Só que existe uma vedação contra você pegar partes. Então, aqui nesse caso, por exemplo, fala que a pena ela foi diminuída, que antes ela era de 15 a 20 e que ela se tornou de 12 a 18, e que ele introduziu também uma pena de multa que não existia na legislação anterior. Digamos que por algum motivo existisse alguma discussão em qual seria a lei mais benéfica, se era a lei mais antiga ou se era a lei mais atual. Existindo essa discussão, primeiro que o tribunal teria que se posicionar qual que é a lei mais benéfica para decidir se retroage ou não. Mas se o próprio tribunal entendesse que não existe lei mais benéfica, que as duas são, digamos, igualmente benéficas, o juiz ele teria que dar a chance para o próprio réu decidir ali qual seria a lei mais benéfica a ele. Na prática, isso não acontece porque é muito óbvio quando uma lei ela é benéfica ou não. E nisso, você também entende que você vai aplicar a lei inteira. Então, não existe, sei lá, digamos que ele tenha que. Antes ele não. Vamos inverter. Digamos que antes tivesse a pena de 15 a 20 anos e uma multa, e agora é só de 12 a 18. Então, ele, nesse caso, a lei nova, ele perderia, ele não teria que pagar a multa. Então, inquestionavelmente, ela seria mais benéfica. Mas não teria como, por exemplo, eu falar, não, tudo bem, meu cliente ele vai pegar a pena de 12 a 18, porque inquestionavelmente essa lei ela é mais benéfica, mas, para tornar um pouquinho mais justo, se você não tem tanta certeza em qual lei é mais benéfica, ele vai pagar a multa também. Isso seria uma combinação de leis, e essa combinação de leis ela é vedada. Então, essa parte do retroagir apenas na parte que beneficia a ré é a parte errada, porque não tem como retroagir só em parte. Ou você aplica a lei inteira da forma como ela tá, ou você vai aplicar a lei anterior ou qualquer outra. Você não vai poder escolher, não é uma coxa de retalhos. Você vai pegar a lei inteira e vai aplicar a lei inteira no caso. Por isso que é importante que você determine qual lei que é benéfica ou não no caso concreto. Letra C. O crime ocorreu no dia 15 de 2024, devendo ser aplicada a lei vigente na data do fato, sendo vedada qualquer retroatividade da lei posterior. Essa aqui também é falsa, porque aqui deixa muito claro, vedada qualquer retroatividade, não é vedada qualquer retroatividade, somente somente vai retroagir aquela que for benéfica ao réu. Não é qualquer uma. Inclusive, essa da lei benéfica, ela retroage sempre, não chega nem a ser questionável. Logo que nós temos, o crime ocorreu no dia 15 de 4 de 2024, data da conduta, mas a aplicação da nova lei só poderá ser utilizada se integralmente mais favorável à ré no caso concreto. Essa daqui é verdade, então a letra correta seria a letra D. Eu vou tirar esse grifadinho aqui só para não ficar confuso, mas eu vou deixar aqui a grifada correta, tá? Agora, indo para a questão 2. Na verdade, antes de ir para a questão 2, o meu gato tá miando na porta para eu abrir. Eu vou abrir rapidinho e já volto. Quieto. Pronto. Questão 2. Advogado da Câmara Municipal de Lajeado Grande. Durante a madrugada, Bruno invade a casa de seu desafeto, Jonas, com a intenção de matá-lo, armado de uma faca. Bruno deferiu vários golpes no peito de Jonas, que estava deitado em sua cama. No entanto, o que Bruno não sabia é que Jonas havia falecido momentos antes por causas naturais. A perícia confirmou que os golpes foram deferidos após a morte. Aqui, novamente. Essa daqui provavelmente é a parte mais importante, então eu vou grifar aqui para vocês. A perícia confirmou que os golpes foram deferidos após a morte. Por que que isso importa?
Lembra que quando eu estava passando para vocês o homicídio, eu passei a questão das tentativas, então tentativa perfeita, imperfeita, branca, vermelha. Teve uma que eu mencionei, mas eu não cheguei a explicar, que é a tentativa inidônea. A tentativa inidônea é aquela que, por algum defeito do objeto material do crime, ou da arma do crime, enfim, do que o crime ele vai, sobre o que o crime recai, não pode ser considerado que aquilo foi de fato uma tentativa. Em outras palavras, nós estamos diante de um crime impossível. Por que um crime impossível? O crime que o Bruno claramente queria cometer era o crime de homicídio. O crime de homicídio é matar alguém. E esse alguém, entenda, uma pessoa. Só que no momento em que você morre, pro direito, você deixa de ser uma pessoa e você passa de ser uma coisa. E a coisa, o seu corpo, ele pode sim ser vítima de outros crimes, como vilipêndio a cadáver e tudo mais, mas não de homicídio. E aqui, claramente, a intenção dele era cometer um homicídio, não um vilipêndio a cadáver. Então, não tem como ele concluir esse homicídio, porque o que ele tentou, o objeto contra o qual ele tentou praticar o crime, não era apto para ele aperfeiçoar o crime. Então, não importa quantas facadas, não importa o que ele fizesse com aquele corpo, era um corpo, já não era mais uma pessoa. Então, não se trata de um homicídio. Logo, nós entendemos que isso aqui é uma tentativa inidônea ou um crime impossível. Logo, vamos ver as alternativas. A. Bruno responderá por homicídio culposo. Não, não tem homicídio culposo. Até mesmo não existe nem a possibilidade de ter sido. Aqui fala que é um desafeto e que ele foi com a intenção de matar. Então, não existe culpa aqui. Bruno responderá por tentativa de homicídio. Também não pode ser, porque, novamente, uma vez que você falece, seu corpo é uma coisa, não é mais homicídio. Trata-se de crime impossível por objeto impróprio, pois o resultado morte era impossível de ocorrer. É exatamente essa daqui. Então, a resposta da questão 2 vai ser a letra C. Eu peguei umas questões um pouco variadas, eu acredito que vocês vão perceber isso. Tem algumas que elas estão mais simplesinhas, outras mais difíceis, mas é impressionantemente difícil achar umas questões que elas se encaixem bem ao conteúdo, tá? Inclusive, eu entendo um pouco a reclamação dos professores, porque ficar procurando essas questõezinhas são muito chatas. É, Questão número 3. Analista judiciário do TJRS. Durante palestra dirigida aos novos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o juiz de direito abordou os crimes dolosos contra a vida. Considerando as disposições do Código Penal, assinale a opção em que o crime de homicídio não é qualificado. Essa aqui, eu admito que ela é bem decoreba. Então, se você decorou o parágrafo 2º do artigo 121, você vai conseguir fazer isso facilmente. Então, nem tem muito o que falar. Letra A. Quando o homicídio é cometido com emprego de fogo, do emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. É exatamente um dos incisos que tem no inciso do parágrafo 2. Então, esse aqui é um homicídio qualificado, mas aqui tá falando qual não é qualificado. Logo, se esse aqui é qualificado, então não pode ser a letra A. Quando o homicídio ocorre para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Esse aqui também, igualzinho, outro inciso do parágrafo 2º, é um homicídio qualificado. Como eu estou procurando pelo que não é a letra B também. Letra C, quando o homicídio é praticado nas dependências de instituição hospitalar pública ou privada. Esse aqui eu já ficaria atento na prova, eu já deixaria ele marcado, porque não, pela minha memória não tem nada disso. Então já deixa separado. Letra D. Homicídio é cometido mediante pagamento de paga ou promessa de recompensa. Novamente, é um dos incisos que você tem no parágrafo 2º. E, quando o homicídio é praticado por motivo fútil. Também, parágrafo 2º. Logo, o único que não é qualificado seria o da letra C, quando o homicídio é praticado nas dependências de instituição hospitalar, pública ou privada. Nisso eu até faço um pequeno adendo.
A lei não fala nada de homicídio qualificado em dependências de instituição hospitalar, obviamente. Mas, quando o homicídio é contra menor de 14 anos, tem algumas causinhas de aumento de pena que envolve ser praticado dentro das dependências de instituições de ensino. Então, eu acredito que talvez fosse meio que tentar pegar o candidato meio que no erro ali, alguma confusãozinha. Mas o 3 seria letra C. 4. Guarda Civil da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Capibaribe. Dois guardas municipais se depararam com criminosos fortemente armados dentro da Secretaria de Administração Municipal, que tinha acabado de receber uma grande carga de computadores e impressoras novas. Após intenso confronto balístico, os criminosos acabaram sofrendo lesões corporais graves e em seguida foram encaminhados ao hospital. Com base na situação em comento, assinale a alternativa correta. Esse aqui eu lembro que quando eu fui pegar ele pra colocar aqui, na hora que eu fui resolver, eu até cometi um errinho. Eu acabei colocando a resposta errada. E depois que eu percebi, quando eu fui revisar de novo, eu vou explicar para vocês o que que aconteceu. Nesse caso, você tem que dois guardas municipais, até mesmo porque é esse o concurso que o candidato ele estaria tentando, né? Eles se depararam com criminosos que foram provavelmente tentar furtar ou roubar os computadores e impressores que chegaram na prefeitura. Então, os guardas, enquanto guardas, fazendo o exercício do trabalho deles, tinham que defender ali o espaço e também tentar impedir que esses computadores e impressoras fossem levados. E com isso, eles acabaram ferindo os criminosos e sofreram lesões corporais de natureza grave, e em seguida eles precisaram ser encaminhados para o hospital. No caso, não se foquem na lesão corporal grave, tá? A Luzia ainda vai explicar para vocês o que é isso, quando ela se configura, na verdade, no caso. E a questão também não pede nada disso. Então eu vou direto para as alternativas. Se algum criminoso não resistir aos ferimentos e vier a falecer, os dois guardas municipais serão responsabilizados criminalmente pelo homicídio. Olha, meio questionável. Eu não marcaria ela errada logo de cara, mas eu já teria um alertinho para ela. Não é exatamente isso. Letra B. Como os guardas municipais estavam em estrito cumprimento do dever legal, eles são inimputáveis. Essa parte eu vou marcar porque eu quero voltar com vocês, mas vamos continuar lendo. Os guardas municipais agiram excludente de ilicitude, não devendo responder pelas lesões corporais graves. Essa daqui já está mais correta. Como os guardas municipais atuaram em legítima defesa, eles são isentos de pena caso algum criminoso venha a falecer. Novamente, a D, ela também parece ser mais ou menos. O que acontece aqui é que vai ser puramente por eliminação, tá? Vai ser o que soa melhor. Porque o que acontece? Guardas municipais, eles podem, se os criminosos eles agiram primeiro, digamos, se eles tenham disparado contra os guardas primeiro, a ação que o guarda fizer posterior a isso vai ser uma legítima defesa em ele tentar se defender. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho dele é guardar esses bens, essas impressoras e computadores e a prefeitura de modo geral. Então, ele está em exercício regular do direito dele, ele está exercendo a profissão dele. E o que acontece nesse caso é que quando você, tanto o exercício regular do direito quanto a legítima defesa são excludentes de ilicitude. Então, eles excluem a ilicitude do crime, tá? E quando você tem uma exclusão da ilicitude, como, por exemplo, na legítima defesa, não vai ter uma punição. Só que essa punição não é por eles serem inimputáveis, tá? Eles não são inimputáveis. Inimputáveis, só para vocês lembrar, são aqueles que, seja por uma causa permanente ou transitória,
ele não pode entender a gravidade da conduta dele. Então, pense em uma pessoa que tem alguma questão mental, algum desenvolvimento mental incompleto ou retardado, e que ele não entende, por exemplo, que ele não pode furtar alguma coisa quando ele vai na loja. Ele vai na loja e ele furta compulsivamente sem perceber que isso é errado. Isso é um exemplo que levaria à inimputabilidade. Também são inimputáveis os menores de 18 anos, só que aqui, claramente, um guarda ele não é menor de 18 anos, então você focaria mais nessa questão mental. Mas, de qualquer forma, ele não é inimputável. Então, aqui, a B você já pode eliminar ela por conta disso. A, se algum criminoso não resistir aos ferimentos e vier a falecer, os dois guardas municipais serão responsabilizados criminalmente pelo homicídio. Não, porque nesse caso, como eu falei para vocês, eles estavam exercendo o trabalho deles, eles estavam exercendo a função, eles estavam em um exercício regular de direito. E também, caso os criminosos viessem a atacar primeiro, ele teria a excludente da legítima defesa. Então, A também não pode ser, não seria homicídio, porque você tem o excludente da ilicitude. Com relação a C e a D, a correta, já adianto para vocês, que é a letra C, tá? Porque ela é literalmente a mais correta. Mas o que que tem de errado na letra D? Como os guardas municipais atuaram em legítima defesa, eles são isentos de pena caso algum criminoso venha a falecer. Eles atuaram em legítima defesa? Sim, mas não foi só a legítima defesa. Nesse caso, você também tem o exercício regular de direito. E aqui fala que o, teve um confronto, sim, então teria legítima defesa, mas você também tem esse exercício regular de direito que não está sendo considerado na alternativa D. Então, como aqui fala excludente de ilicitude, aqui é mais amplo, aqui engloba as duas. Por isso, eles não vão responder por qualquer pena, pelas lesões corporais. E aqui também fala, eles são isentos de pena caso algum criminoso venha a falecer. Não, porque a a lesão corporal de natureza grave também seja uma pena, e eles não vão responder pela lesão corporal. Logo, a 4 fica sendo a alternativa C. 5. Para delegado da Polícia Civil. O princípio da insignificância. Esse aí eu acabei pegando uma de princípios, mas para relembrar vocês um pouquinho, mas também não. Enfim, foi bem difícil achar umas questões que cabessem certinho na matéria de vocês. Letra A. É inaplicável em crimes tributários federais. Não. Letra B. É aplicável de forma irrestrita aos crimes contra a administração pública. Não, inclusive, crime contra a administração pública, eu acredito que vocês vão estudar um pouco mais para frente, necessariamente você precisa fazer a restituição do que foi pego ali em desfavor da administração pública. Você precisa devolver e você não pode aplicar o princípio da insignificância, porque é um interesse público, então é um interesse da coletividade, não é de um particular. Sendo assim, ele tem um tratamento mais gravoso, você não aplica. C. Sempre exclui a culpabilidade do agente. Também não. No princípio da insignificância não tem nada a ver com excludente de culpabilidade. Excludente de culpabilidade é, por exemplo, a inimputabilidade penal. Não tem nada a ver, não é equiparado. Letra D. É inaplicável em crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. É a D. Agora eu lembrei porque que eu coloquei essa questão. Foi uma mudança até que um pouco mais recente, que eu acho que ela veio junto com o feminicídio, se eu não me engano, feminicídio enquanto crime autônomo, eu digo, que foi justamente a proibição, por exemplo, de penas alternativas quando você tem. Isso refletiu, no caso, nessas penas alternativas, quando você tem crimes contra a mulher, seja, por exemplo, lesão corporal, mesmo nesse sentido é, de crimes contra a mulher, crimes domésticos por violência doméstica, é isso que eu tô esquecendo, violência doméstica. Você não vai poder dar uma penalidade mais branda para esses crimes, porque antes isso acontecia, gente. Acreditem. Mas aí, só para desencargo de consciência que eu não li, apesar de a resposta ser a D, é que ela é inaplicável a crimes ambientais, segundo a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Não é aplicado, sim, o princípio da insignificância. Pode sim ser já. E eu também
além, né, dessa questão de ser o crime contra a mulher, que eu acabei pegando essa questão, eu coloquei bastante também, porque ao menos nas minhas provas, na prova de homicídio em especial, a Luzia, ela colocou muita questão de parte geral, tá? Então, eu também achei melhor colocar, porque vai que... Essa aqui é da OAB, a OAB 45. Na noite em que completou 19 anos de idade, Júnior, morador do bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, resolveu testar o Bugatti Chiron de seu pai, que é o carro mais caro do Brasil, avaliado em cerca de 10 milhões de reais. Júnior esqueceu sua carteira de habilitação em casa e saiu com o veículo, mas por desconhecer a extraordinária potência do motor, perdeu o controle da direção e abarrou José, morador de rua, que foi socorrido, mas teve as pernas amputadas. Diante de tal situação hipotética, com base nos princípios aplicáveis ao conflito aparente de normas penais, assinale a alternativa correta. Nesse caso, a- o conflito de norma penal seria justamente o conflito do Código Penal com o Código de Trânsito. Porque aqui fala que ele teve as pernas amputadas. Se ele teve as pernas amputadas, isso é uma lesão corporal gravíssima. Se você fosse olhar pelo Código Penal, seria uma lesão corporal gravíssima. Agora, se a gente for olhar no Código de Trânsito, eu sei que vocês ainda não tiveram essa matéria, eu tô adiantando, mas provavelmente sou eu que vou ter que dar, eu acho que ainda esse semestre, então acho que tudo bem. Mas no Código de Trânsito, você não tem a possibilidade de ter lesão leve, grave ou gravíssima, são só lesões culposas, seja qual for a lesão. Então, se ele, sei lá, foi atropelado, não aconteceu nada com ele, ele só ficou com um roxo, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ou aqui, por exemplo, no caso, ele foi atropelado e perdeu as pernas, lesão corporal culposa, não é levado em consideração para a constituição do crime, no caso, qual que foi o tipo de lesão. Isso pode ser considerado sim nas circunstâncias judiciais na hora de você calcular a pena, mas não muda na configuração de qual crime que é. Então, o que ele está falando aqui é se é uma lesão, a análise que você vai ter que fazer. Se é uma lesão corporal dolosa, e aí a gente joga para o Código Penal e interpreta isso como sendo lesão dolosa, e nisso você coloca já a lesão gravíssima, porque houve a perda de um membro, ou você considera que ela é culposa e aplica a lei mais especializada, que seria a do Código de Trânsito, e você considera que foi uma lesão culposa, com uma pena menor e tudo mais. Olha, como ele tem 19 anos de idade, assim, já analisando o caso, ele tem 19 anos de idade, ele. Eu sei que isso não deveria ser levado em consideração, mas isso com certeza vai, que ele é morador do bairro do Leblon e ele tem uma Bugatti, que é do pai dele, mas de qualquer forma ele tem uma condição econômica boa, então ele provavelmente tem uma educação boa também. Muito provavelmente o fato de ele sair de casa sem, ainda que sem a carteira de motorista, vai considerar que ele foi só imprudente, porque ele é jovem, porque ele queria usar o carro, porque, enfim. Geralmente isso vai ser considerado como uma imprudência, até mesmo porque aqui em momento nenhum fala que aqui, ó, esqueceu sua carteira de habilitação em casa e saiu com o veículo e por desconhecer a extraordinária potência do motor. Então, assim, ele não fez nada deliberadamente. Aqui não fala que ele deliberadamente decidiu atropelar esse morador de rua. E na questão de concurso, quando ele não fala, ou, sei lá, no caso aqui, o Júnior, ele quis atropelar o morador de rua José e assim ele o fez. Se não está falando claramente que foi vontade dele cometer esse crime, que ele não fez por querer, então você muito dificilmente não vai, você muito provavelmente não vai ter um crime doloso. O que aqui toda a configuração disso daqui leva a entender é que é um crime culposo. Na prática, você pode falar, não, mas com certeza haveria discussão. E eu concordo, provavelmente haveria uma discussão entre o Ministério Público e a defesa se é ou não um crime culposo. Mas geralmente crime de trânsito não tem tanta discussão, geralmente vai sempre pro homicídio ou lesão corporal culposa. Então, como aqui não fala nada que leve a entender dolo, entenda, estamos diante de uma lesão corporal culposa na frente de um veículo automotor. Então, vamos ler as alternativas.
A. Por força do princípio da consunção, Júnior deverá responder pelo delito de tentativa de homicídio culposo. Se não existisse o delito de lesão corporal culposa, possivelmente, mas a gente tem um delito que se encaixa melhor nas circunstâncias, então já dá para arriscar o A. Por força do princípio da subsidiariedade, o Júnior deverá responder pelo delito de lesão corporal de natureza grave. Aqui, novamente. Lesão corporal de natureza grave é uma nomenclatura dada pelo Código Penal. Então, para você considerar que foi uma lesão corporal de natureza grave, você teria que considerar que foi uma lesão dolosa para você jogar para o Código Penal e fazer essa constituição. Mas no caso, ele teve que amputar as pernas, então ele teve uma perda permanente dos membros. Então, a não ser que minha memória esteja muito ruim, não seria grave, seria gravíssimo. Letra C. Por força do princípio da especialidade, o Júnior deverá responder pelo delito de lesão corporal culposa na direção do veículo automotor. É exatamente isso que eu estava falando para vocês. É, não sei se algum professor já chegou a falar isso claramente para vocês, mas se não, eu vou falar. Sempre que você tem uma legislação especial, ela vai se sobrepor à legislação geral nos casos em que caírem exatamente nela. Por exemplo, na questão do Código de Trânsito. O Código de Trânsito é muito preciso em prever os crimes que aconteceram no trânsito. Se foi uma lesão corporal que aconteceu no trânsito, novamente, repito, no trânsito, e não existe presença de dolo, porque os crimes no Código de Trânsito, especial a lesão corporal e o homicídio, não existe previsão de eles serem cometidos com dolo. Os outros sim, esses dois não. Então, se você está diante de algum desses dois, provavelmente, e foi nesse contexto, você vai estar no Código de Trânsito, não no Código Penal. Então, você vai aplicar a pena do Código de Trânsito, porque é uma lei especial, e nesse caso ela vai se sobrepor à legislação geral. Letra D, por desencargo de consciência. Por força do princípio da alternatividade, Júnior deverá responder pelo delito de dirigir veículo automotor em via pública sem a devida habilitação ou pelo delito de lesão corporal culposa. Nesse caso, vocês perceberam aqui que fala do princípio da consunção? Eu acho que a Luzia ainda não passou para vocês, mas o princípio da consunção, ele fala que o crime meio, ele vai ser absorvido pelo crime fim quando se apresentar esses dois delitos. Então, no caso, ele não tinha a carteira de habilitação para ele poder dirigir aquele veículo, mas mesmo assim ele dirigiu, e ele acabou cometendo o crime de lesão corporal culposa. Nesse caso, o dirigir sem a carteira teria sido um crime meio. Para ele pegar o carro, enfim. Então, ele seria absorvido pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Não haveria essa culpabilidade dupla. E também não poderia ser ou pelo delito, teria que ser, nesse caso, se ele fosse penalizar essa, ele dirigir sem habilitação, ele não poderia só ignorar a lesão culposa, teria que ser um concurso de crimes, então teria que ser os dois. Não existe essa possibilidade. Questão número 7. Essa daqui é a mais longuinha, mas acredito que ela seja mais rápida de resolver. Antônio, professor respeitado na escola, ofereceu carona à sua aluna, Lívia, adolescente de 13 anos, que aceitou a oferta. Ainda no estacionamento da escola, Antônio acariciou os seios da aluna, beijou-a na boca e, enquanto se despia, foi surpreendido pela diretora da escola, que bateu na janela do carro, interrompendo a ação e, em seguida, chamou a polícia. A respeito da adequação típica da conduta e da iniciativa da agravante prevista no artigo 61, inciso 2º, a linha F do Código Penal, daí aqui tem o transcrito e eu vou ler só para vocês entenderem bem. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. 2. Ter o agente cometido um crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação ou hospitalidade ou com violência contra a mulher na forma de lei específica, e da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, no inciso 2 do Código Penal,
que é de metade se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Primeiro ponto que eu quero falar pra vocês. Preceptor é a mesma coisa que professor, tá? Então, se você... Ah, é preceptor da vítima. É o professor dela. Então, aqui, que temos? Temos claramente uma questão de estupro de vulnerável, ignorando o fato de que o Antônio é professor dela, tá? Só analisando. Seria um homem, já um adulto, porque ele é professor, então, né, ele já teve que terminar a faculdade, conseguir um emprego, enfim. Aqui fala a idade dele? Não, não fala. Mas mesmo assim, um adulto que ele oferece carona e ele inicia a prática de atos libidinosos com uma adolescente, Lívia, de 13 anos. Se eu não me engano, 13 anos, pelo ECA, ainda seria considerado uma criança, mas aqui colocou adolescente. Não vai mudar muita coisa. Mas vocês sabem que a idade de consentimento, no caso, é de 14 anos. Então, ela sendo menor de 13, o fato de ele ter iniciado um ato libidinoso, como, por exemplo, acariciar o seio dela, já constitui um estupro de vulnerável. Então, logo aqui nós já percebemos qual é o crime que está acontecendo, estupro de vulnerável. Agora, o que a questão em si está pedindo? A respeito da adequação típica do crime, ou seja, com relação a esse crime de estupro de vulnerável. A adequação típica é qual crime estamos tratando. Da conduta e da incidência da agravante prevista no artigo 61. Nesse caso, seria com abuso de autoridade ou prevalecendo de relações domésticas de coabitação, hospitalidade ou violência contra a mulher. O abuso de autoridade, nesse caso, está sendo questionado porque ele é professor dela. Então, ele sendo professor, ele tem é, essa condição de ser um superior hierárquico. E aqui também falo da possibilidade de aplicar é, aumento de pena? Enfim, fala da possibilidade de aplicar esse aumento aqui de pena, eu acho que é com essa daqui, de metade se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, tio, cônjuge, companheiro, curador, tutor, preceptor ou empregador da vítima. Nos casos, os dois eles evidenciam pessoas que, pela natureza da relação com a vítima, têm um poder sobre a vítima. E aqui eu escolhi essa questão justamente para eu falar para vocês um pouco e relembrar também sobre bis in idem. Bis in idem é algo que é terminantemente proibido na legislação penal, que é quando você pega o mesmo fato e sobre ele você dá a mesma valoração em pontos diferentes, fazendo com que a pena fique mais alta. Em outras palavras, praticar crime contra descendente, ascendente, enfim, exatamente como está aqui. O agente, se ele pratica crime contra ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima. Vamos mudar esse crime e vamos colocar, por exemplo, em um homicídio. Um pai que matou uma filha. Ele matou uma ascendente dele. Ele matando uma ascendente dele, isso já tornaria o homicídio, por exemplo, qualificado. Então, digamos que um homicídio qualificado é que é muito parecido o caso de aumento de pena com as causas como qualificadoras do homicídio. Inclusive, se vocês não perceberam, eu recomendo que vocês tenham uma lidinha. E foi até por isso que eu parei, que eu falei, ué, mas é parecido, mas é parecido mesmo. Eu só tava dando uma boiada aqui. Digamos que eu considerei isso daí para ser um homicídio qualificado, que o pai matou a filha. Então eu usei isso como sendo uma qualificadora. Na hora de eu fazer um aumento de pena, que é exatamente o caso aqui, eu poderia colocar que o pai matou a filha para aumentar a pena? A resposta mais simples é que não. Eu não posso usar isso para aumentar a pena. Por quê? Porque eu já usei isso para qualificar. O mesmo aconteceria, por exemplo, em circunstâncias do crime. Se você considerou alguma coisa para aumentar a pena do crime, então digamos que. Deixa eu pensar em um crime diferente do homicídio. É, no estupro, por exemplo, crime de estupro. Tem a figura do estupro coletivo, que ela vai levar a um aumento de pena.
Não lembro de exatamente quanto que é o aumento de pena. Que também não existe essa previsão especificamente pro crime de estupro de vulnerável, mas se eu não me engano, ela se aplica aos dois, mas enfim, de qualquer forma. É o estupro coletivo, que seriam vários agentes estuprando uma mesma vítima. Quando acontece isso, eu já vou ter um aumento de pena por ser um estupro coletivo. Então, eu não posso, por exemplo, enquanto Ministério Público, ou mesmo enquanto juiz, pegar esse fato de ter sido um estupro coletivo e considerar o fato de que foi coletivo, então tiveram vários agentes, nas circunstâncias judiciais para aumentar a pena, porque o estupro coletivo ele já vai ser uma causa de aumento de pena que vai incidir na terceira fase. Se vai incidir na terceira fase, não pode incidir na primeira. E o mesmo se aplica aqui. As circunstâncias que sempre agravam a pena quando não instituem ou qualificam o crime. Se o agente ele tinha autoridade sobre a vítima, e aqui fala que ele seria o preceptor, que seria o professor, nesses dois casos você está tratando da mesma condição do agente, que é essa condição de ele ter pela posição dele, né, ele ter essa vantagem, essa autoridade sobre essa vítima. Se nesses dois casos, apesar de artigos diferentes e tratar disso em momentos diferentes, eu tô falando da mesma coisa, eu tô falando da mesma condição do agente. A mesma coisa, por exemplo, acontece, acabei de pensar num exemplo melhor, no infanticídio. Infanticídio, eu sei que é um crime que vocês não têm, inclusive a Luzia me falou que vai ser a próxima aula de vocês, então, dando um pequeno spoiler, o infanticídio, ele é o crime que acontece quando a mãe, por influência do estado puerperal, mata o filho recém-nascido no parto ou logo após. No crime, já está previsto que ele é cometido pela mãe, sob influência do estado puerperal. Então, você não pode considerar, para agravar a pena da mãe, que foi um crime cometido contra o ascendente, porque isso já está englobado no crime. Entendeu? Necessariamente, para ser infanticídio, tem que ser cometido pela mãe. Então, você não pode considerar um aumento de pena por ela ter sido a mãe, porque isso já foi levado em consideração pelo legislador quando ele criou esse crime. Então, você não pode ter essa dupla punição. Tendo isso em mente, vamos às alternativas. A. Antônio praticou o crime de importunação sexual. Não. Só por aí você já risca, não é o A. Importunação sexual tem outros critérios, inclusive vocês vão ver essa matéria do segundo semestre, eu não vou nem entrar. Antônio praticou o crime de estupro de vulnerável tentado. Não. A partir do momento em que ele iniciou o ato libidinoso, no caso, pelo que fala aqui, ele iniciou o ato quando ele acariciou os seios da menina, ele já iniciou o ato. Ele já consumou o crime. Naquele momento, ele já consumou o crime, independentemente de qualquer outro ato posterior que ele cometeu. Letra C. Antônio praticou o crime de estupro de vulnerável consumável e é admissível a incidência concorrente da agravante da causa de aumento, da agravante e da causa de aumento mencionadas. No caso, o problema aqui seria admissível concomitante agravante e a causa de aumento mencionadas, porque se recairia sobre a mesma coisa. Então, não vou nem marcar essa C, mas só pelo comecinho ela estaria certa, tá? Estupro de vulnerável consumado. Letra D. Antônio praticou o estupro de um vulnerável consumado e não é admissível a incidência concomitante da agravante da causa de aumento, que é exatamente o que eu estava falando para vocês. Considerar que o crime ele foi cometido com abuso de autoridade e depois considerar a qualidade do agente como professor, então uma figura de autoridade, mesmo que esteja em artigos diferentes e que ambos, em teoria, seriam aplicáveis a esse crime, você não pode aplicar as duas porque você está penalizando duplamente uma mesma coisa, que é a qualidade de professor que dá essa hierarquia com relação à vítima. Então, a correta seria a letra D. Mas, continuando para a letra E, Antônio praticou o crime de importunação sexual. Não, não é importunação sexual. Então, realmente, dá para fechar na letra D. Antônio praticou o crime de estupro de vulnerável consumado. 8. Esse aqui também é outro meio que decoreba. Vocês vão perceber que tanto a OAB quanto alguns, não todos, mas alguns desses
exercício de concurso público é muita decoreba, tá? Guarda Municipal da Prefeitura de Japaratinga, 2025. O crime de feminicídio é previsto no Código Penal brasileiro, segundo o artigo 121A. Considera-se feminicídio o ato de matar mulher por razões da condição do sexo feminino, cuja pena prevista é de. Aí você vai ter que voltar um pouquinho na memória, mas a pena, e só por isso você já consegue matar a questão, é de 20 a 40 anos. Pena de 12 a 18 é pena de estupro de vulnerável, se eu não me engano. Pena de 6 a 12, nem lembro o que que é. Se fosse 6 a 20 seria homicídio simples. E até 8 anos, não. Mas enfim, dando continuidade só para finalizar. Nos termos do parágrafo 1º, inciso 1º, entende-se que há razões dessa condição quando envolve violência doméstica e familiar. É exatamente o que tá lá. Então, essa é uma questãozinha bem decoreba, mas que, por mais surpreendente que pareça, ela aparece sim em concurso público. 9. Guarda Municipal da Prefeitura de Japaratinga, 2025. Com base exclusivamente na redação atual do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, e sem considerar qualquer outra norma, jurisprudência ou doutrina, assinale a alternativa que descreve uma hipótese de homicídio qualificada nos termos da lei. Essa aqui eu coloquei também porque a questão anterior que eu coloquei de homicídio qualificado era assinale que não é um homicídio qualificado. Essa daqui foi qual é o homicídio qualificado. Então, inclusive isso é algo que eu sempre errei muito em prova, tá? Às vezes falava assinale qual não é, e eu assinava qual era, tá? Então, fica a dica, prestem bem atenção em quando não é e quando é. Letra A. Quando o homicídio decorre de acidente de trabalho causado por negligência da própria vítima quanto ao uso de equipamentos de proteção. Aqui, primeira coisa, acidente de trabalho. Sendo um acidente, já fica meio difícil você considerar que isso foi um homicídio qualificado. E aqui, ó, causado por negligência da própria vítima. Isso seria um homicídio culposo. E da própria vítima, não seria um homicídio, porque precisa de outra pessoa matar ela. Sabe? Não faz o menor sentido. E ainda pelo não uso de EPI, vamos pular. Não vou nem me estender nessa. Vamos pular para a próxima. Quando o homicídio é cometido com emprego de veneno ou asfixia. Essa aqui é uma ótima opção. Quando o homicídio decorre de erro não intencional do agente. Não. Sendo um erro não intencional do agente, a gente iria novamente, matéria do primeiro semestre. Crimes cometidos por erro. Nesse caso, seria talvez um erro vencível ou invencível, mas de qualquer forma, não vai alterar muito. Não, no parágrafo 2º não fala nada de erro. E aqui também fala para você desconsiderar a jurisprudência, a doutrina ou qualquer outra norma. Então, é exatamente o que está no parágrafo 2º. Não fala nada de erro intencional do agente. Letra D, quando o homicídio ocorre em legítima defesa. Nesse caso, você nem tem uma punição, porque legítima defesa, como a gente já trabalhou na questão anterior, é um excludente de ilicitude. Então, já risca. A única alternativa possível e sem sombra de dúvidas é a letra B. Agora, para última, para finalizar. 10. Analista judiciária do MP, de 2025. Mévia, atleta campeã em prova de natação, está na praia junto com o marido e o filho de 5 anos, que não sabe nadar. Em determinado momento, ela percebe um jovem se afogando. Para salvar o jovem, ela deixa o filho aos cuidados do pai e entra no mar. Mévia salva o jovem, mas ao retornar para a areia e perguntar pelo filho, o pai se dá conta de que a criança não estava na areia, brincando ao lado do guarda-sol. A criança então é localizada de cabeça para baixo dentro do buraco que ela própria tinha cavado, enquanto brincava na areia. Socorrida, a criança infelizmente não sobrevive. Tendo em conta o caso hipotético, assinale a alternativa correta. Então vamos direto para as alternativas.
Primeiro de tudo, você pode perceber que a Mévia, ela não tinha condição nenhuma de salvar o filho, porque ela já estava socorrendo uma outra pessoa. Então, o primeiro ponto é, não tem como você culpar a Mévia, até mesmo porque ela deixou o filho com o pai, então o pai se tornou naquele momento o único responsável por ele. Então, qualquer coisa que fale, a culpa é da Mévia, risca, não tem como culpar ela por isso nesse caso em específico. Nesse caso seria a culpa do pai, mas vamos analisar certinho. Maeve e o pai não praticaram qualquer crime, pois a morte da criança ocorreu de uma fatalidade não sendo causada pelos pais. Não exatamente, né? Porque se o pai ele tivesse prestado atenção à criança, cuidado de fato da criança, como é um dever dele, e aí eu lembro para vocês a questão do dever legal, é, até mesmo para a parte da omissão, que vocês geralmente estudam isso na omissão penalmente relevante. Mas o dever do pai, ele é de cuidado, proteção, vigilância, que são exatamente os cuidados que o pai faltou. Então, o pai, ele pode sim ser responsabilizado. A Mévia não tinha condições de ser responsabilizada naquele momento, então ela não, mas ele pode. Logo, a já não é. Mévia e o pai praticaram um homicídio culposo por omissão imprópria, aplicando-se a eles o perdão judicial humanitário. A única coisa mais errada aqui seria a parte de a Mévia cometer o crime, porque a Mévia não tinha condição de ajudar o filho dela naquele momento. E ela, inclusive, fez o que era certo de deixar ele sob a supervisão do pai, que é um outro adulto responsável, que ele tem esse dever perante ao filho. O pai praticou o crime de homicídio culposo por omissão imprópria, aplicando-se a ele o perdão judicial humanitário. A princípio, a C me parece correta, mas vamos analisar as outras e eu também já explico essa questão de omissão imprópria. O pai praticou o crime de abandono de incapaz, qualificado pelo resultado morte, aplicando-se a ele o perdão judicial humanitário. Não, não foi uma questão de abandono de incapaz. Acho que isso até é bem óbvio para vocês, eu acho que nem teria muito o que confundir. Abandonar o incapaz é quando você deixa ele à própria sorte, em uma situação que ele precisava muito de ajuda. Isso aqui é só mais uma questão, digamos, corriqueira, que aconteceu, infelizmente, mas não chega a ser um abandono de incapaz. Ele não abandonou de fato a criança, ele só não prestou atenção. Mévia e o pai praticaram crime de abandono de incapaz. Novamente, o abandono de incapaz está errado e culpabilizar a Mévia não cabe aqui. Então, a única alternativa seria a C. O pai praticou o crime de homicídio culposo. Agora, por partes, omissão imprópria. É, lembra que eu falei para vocês que geralmente, na verdade, na monitoria passada, quando eu passei os crimes em espécie, eu passei a não é classificação, mas é a forma como, eu acho que é a classificação dos crimes, como a doutrina classifica. E o crime de homicídio, por exemplo, é um crime comissivo ou um crime de ação. Então, para que a pessoa morra, o agente ele faz uma ação. O Código Penal ele descreve uma ação sendo feita. Agora, é possível haver a punibilidade por alguém que não fez a ação? Sim, e vocês já viram com a Luzia, e eu até já falei aqui bem brevemente, quando a omissão é penalmente relevante. A omissão penalmente relevante é uma hipótese em que o agente que não cometeu a ação, ele vai ser responsabilizado pela pena do crime. Nesse caso, você diz que foi um crime omissivo impróprio, porque, como regra, ele é um crime comissivo, ele não é um crime omissivo. Excepcionalmente, ele pode ser omissivo, exatamente o que acontece aqui, quando a omissão é penalmente relevante. Para vocês terem uma ideia, existem sim crimes omissivos próprios. Omissivos próprios é que a própria lei ela determina que o crime seria de omissão. No caso, por exemplo, o crime do médico que não notifica compulsoriamente os órgãos reguladores, eu não lembro exatamente qual, sobre uma doença infecciosa. Esse é um crime que existe. Existe uma lista de doenças que o médico ele precisa informar ao órgão público que vem aparecendo, que teve algum caso, mas se por algum acaso
ele não fizer isso, vai incidir no crime. E essa omissão, o fato de ele não notificar, a não notificação, é exatamente o crime. Então, o médico, ele comete o crime por não fazer. Isso seria um crime omissivo próprio, que a lei determina que a prática da omissão seja o crime. Na maioria dos casos, não é a prática da omissão, mas a prática de uma ação específica. Então, se nesses crimes de ação você acaba tendo uma omissão penalmente relevante, o crime ele vai virar, nesse caso em específico, um crime omissivo impróprio. Tá? Ele não perde as características de ele ser comissivo, de ser um crime por ação, mas nesse caso a punição sim vai ser por ação e ele vai ser considerado omissivo impróprio. Agora aqui no final, aplicando-se a ele o perdão judicial humanitário. Sim, inclusive eu falei isso para vocês na monitoria passada. Quando você está diante de um crime de homicídio culposo, a culpa, ela permite que você tenha perdão judicial em duas ocasiões. A primeira é se você tem algum dano físico ao seu agente, tá? Tem algum dano físico muito grande. Então, digamos que foi um acidente de carro e o agente que estava dirigindo o carro, que foi imprudente, negligente, enfim, ele acabou tendo, por exemplo, as pernas amputadas. Isso seria uma questão física que não permite, não é que não permite, mas que a lei entende que seja uma punição suficientemente forte para que o agente não tenha que cumprir mais a punição estatal. A mesma coisa se aplica para essa questão emocional. Então, eu até lembro que eu dei o exemplo de uma mãe que acabou por negligência, imprudência, enfim, matando o próprio filho. Essa aqui é exatamente a mesma coisa, só que no caso seria o pai que acabou matando o filho por essa negligência dele em prestar atenção no menino. Bom, com essa questão número 10, a gente termina os exercícios que eu separei para vocês. Se vocês ficarem com alguma outra dúvida, é só vocês me mandarem. Mas eu vou salvar aqui como PDF e eu vou mandar para vocês essa lista, já aqui com as marcaçõezinhas certinhas de qual a resposta de cada um desses crimes. Enfim, vocês já sabem, podem me mandar mensagem, qualquer dúvida, eu fico à disposição. Na semana que vem eu dou continuidade à matéria, que é essa quarta-feira a Luzia vai passar para vocês infanticídio. E eu acho que vai ser só infanticídio, mas enfim, eu vou ver certinho na matéria de vocês e a gente dá continuidade à matéria normalmente, como sempre. Muito obrigada e até a semana que vem.